Olá, bem-vindos ao nosso programa de Cirurgia Plástica Sem Segredo com o Dr. Pablo Huber. E hoje nós vamos conversar sobre procedimentos muito procurados por mulheres transgêneros, que é a parte da feminização corporal. Tudo bem, doutor? Olá, Sabrina, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente falando sobre cirurgia plástica. O assunto de hoje também, eu acho que é um assunto bem interessante, né, e muito relevante para a população de mulheres transgênero. E cada vez mais procurado, como você falou. Então, por muito tempo, as mulheres transgêneros, elas se preocupavam, a primeira preocupação é com o aumento mamário, né? As mamas são características marcadamente femininas, né? Então talvez seja o primeiro ponto que elas procurem de modificação corporal. Depois os procedimentos de feminização facial, né, como a frontoplastia, feminização de mandíbula, rinoplastia, a tireoplastia para tirar o pomo de Adão, mas depois vem a questão corporal. Né, os gêneros masculino e feminino têm diferenças corporais bem marcadas, né? Os homens tendem a ter um corpo mais trapezoide e as mulheres terem um corpo mais em formato de ampulheta. Então, esse é um tipo de procedimento que eu acredito seja bem relevante para as mulheres transgênero, essa modificação de forma corporal para adequação de gênero. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre esses tipos de procedimentos que elas podem estar procurando para se sentir um pouco mais femininas, né? Claro. Quais que a gente pode explicar para os nossos telespectadores? Assim? Então, basicamente, os procedimentos de feminização corporal, eu sempre procuro indicar depois que a paciente, ou inconjuntamente, ou já fez isso, decidiu por aumentar as mamas, por fazer a feminização da região torácica, né? Na maioria das vezes é feito com implantes mamários de silicone, certo? Depois que as mamas, digamos, a questão das mamas vai ser estabelecida junto na cirurgia de feminização corporal, já foi estabelecida, nós vamos nos preocupar com o resto do corpo. E basicamente, como eu falei no começo, tá? O que a cirurgia vai fazer? Ela vai tentar transformar um corpo mais trapezoide em um corpo em formato de ampulheta. Isso basicamente se traduz em duas regiões corporais e com uma terceira de complementação, que é a região da cintura e do abdômen e a região do quadril, do bumbum. Então, o que é mais utilizado é a lipoaspiração, certo? A vibrolipoaspiração com ou sem renúvio, aí dependendo da opção da paciente, né? A presença ou não de flacidez de pele, onde a gente realiza uma lipoaspiração um pouco mais agressiva. Vamos colocar a imagem número 1, Kleber? Então, nós realizamos uma lipoaspiração um pouco mais agressiva ali na região de todo o dorso e do abdômen para reduzir o máximo possível de volume na cintura, certo? E nós vamos utilizar, geralmente, a própria gordura da paciente, como na imagem 2, para o aumento da região do quadril e dos glúteos, certo? Então, a filosofia do procedimento de feminização corporal é basicamente esse, é reduzir cintura e aumentar quadril. Principalmente aumentar o bumbum, deixar o glúteo com uma forma mais arredondada, um pouco mais empinado, com mais volume na porção superior dos glúteos, principalmente. Nos casos de pacientes mais magras, com pouca gordura corporal, que você não tem tanta gordura para enxerto, nós podemos lançar mão, como na imagem 3, da utilização de implantes glúteos de silicone, que são colocados dentro do músculo, que os implantes podem ser colocados com ou sem a utilização de gordura. Hoje, na atualidade, nós preferimos colocar os implantes e fazer uma técnica mista, utilizar gordura e implante, utilizar implantes com volume um pouco menor e complementar esse aumento glúteo e os glúteos com gordura. Um terceiro ponto bem importante aí no processo de feminização corporal é as coxas, entendeu? Então, nós procuramos cada vez mais oferecer para as pacientes o aumento principalmente da porção lateral das coxas, não fazendo um culote que dê um aspecto de ser uma mulher gorda, né? Mas sim que tenha um culote um pouco mais curvo, como em mulheres, e muitas vezes, em alguns poucos casos, pode-se lançar mão, inclusive, de implantes de silicone para algumas regiões das coxas para torná-las mais femininas. Então, depois
da feminização facial e de mamas seria a parte mais de lipoaspiração com enxerto de gordura para dar um Ou formato com mais... prótese de silicone, para dar esse formato mais arredondado, mais feminino. Uma filosofia de procedimento que é muito utilizada nas mulheres cis também, né? Muitas mulheres cis que tiveram aí oscilações de peso corporal ou gestações acabam, né, também sendo submetidas a procedimentos para redução de cintura e aumento de glúteos, mas na mulher trans é extremamente relevante como feminização corporal mesmo, entendeu? Um procedimento de transformação, de adequação de gênero. E aí a recuperação é como você falou para a mulher cis, é normal? Exatamente. Utilização do modelador, se necessário drenagens linfáticas, 1 mês sem fazer atividades físicas, cuidar no início com esforço físico excessivo. Entendi. Doutora, há quanto tempo você vem atendendo esse público transgênero e trazendo essa sua experiência, expertise, ajudando essas pessoas? Bom, minha história com cirurgia para pacientes transgênero, ela já começou desde que eu terminei minha formação, minha residência em cirurgia plástica, sempre foi um público que eu gostei muito de atender. O paciente transgênero é um paciente que ele sabe muito o que ele quer. Então, ele chega, eu costumo dizer, ele chega muito redondo para o cirurgião. Ele já chega sabendo o que ele quer, ele tem certeza do que ele quer e geralmente os resultados são muito satisfatórios tanto para o paciente quanto para o médico. E eles devem ficar realmente muito agradecidos porque eles conseguem se enxergar da forma que se veem, né? Levando em consideração, eu considero a cirurgia plástica estética, principalmente, como uma especialidade cuja principal função é adequar uma forma física a uma necessidade psicológica. E eu acho que não tem nenhum cenário que isso é tão evidente quanto nas cirurgias para pacientes transgêneros. Não, é muito bacana a gente acompanhar, eu acompanho alguns casos e ver que eles realmente se identificam, ficam muito agradecidos. Autoestima de uma forma muito, melhora, né? Muito importante da disforia de gênero, né? Um melhor engajamento social, uma autoaceitação mais positiva por parte deles. Isso é muito satisfatório para quem trabalha com esse paciente. Muito interessante. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, tirando todas as dúvidas, principalmente desse público transgênero que já sofreram tanto, né? E que hoje tem a cirurgia plástica, essa possibilidade de cirurgia plástica é um aliado para aliviar essa inadequação entre o gênero que eles se sentem e o gênero de nascimento, né, biológico. Isso, e dessa forma também conseguir se sentir mais feliz, com autoestima melhor e talvez que a sociedade aceite também um pouco melhor, né? Exatamente. Obrigada, doutor. Muito obrigado, Sabrina. Até o próximo. Até o próximo.